bênção que você está aqui nessa hora, nessa manhã, nesse momento, para juntos adorarmos o nosso Deus. Que bom, como é agradável poder estar aqui, junto com você, junto com a sua família, estarmos juntos louvando o nome do nosso Deus, adorando o nome do nosso Deus. Vamos então nessa manhã refletir sobre a lição de número 12, na verdade sobre os capítulos 1 a 4 do livro Cântico dos Cânticos de Salomão. A lição Cântico 1 a 4, poemas e cânticos de amor nupcial. E o texto áureo diz: leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Cântico 2:4. Vamos ler a leitura bíblica em classe, Cântico, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo de número 7. Eu leio um versículo, os irmãos, o seguinte, e assim vamos até o final. Peço que os irmãos leiam bem alto, é mais bonito ainda. Então, Cânticos, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Versículo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Vou ler o versículo 3, a sequência os irmãos o 4. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me a vós, apressemos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhei para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de filhas. A filha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Formosa entre as mulheres, sais transfusada nos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Um racimo de flores de renda nas linhas de enxertinho é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Formoso amado meu, como és amável, o nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. O lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Montai-me com passas, montai-me com maçãs, faleços de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Todos juntos. Ó filha de Jerusalém, gazela seca do campo, que não acordei nem despertei o amor, até que este o dia. Quantos dizem amém? Senhor, louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos.
Queridos, esses poemas e cânticos de amor nupcial, esse livro maravilhoso, o título dele está na própria Bíblia. O versículo 1 do capítulo 1 diz: Cântico dos Cânticos de Salomão. Você também encontra Cantares de Salomão, Santo dos Santos, o livro, ou o poema, ou o cântico mais excelente, o cântico superlativo. Vários títulos podem ser dados, mas a própria Bíblia intitula esse livro como Cântico dos Cânticos de Salomão. E como diz a palavra de Deus, está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, Salomão, ele escreveu mais de 1000 cânticos. E esses cânticos foram os cânticos preservados para a nossa reflexão. Os que foram preservados na Bíblia. Segundo a palavra de Deus, Salomão escreveu milhares de provérbios, 3.000 provérbios. Nós temos uma parte deles no livro de Provérbios da Bíblia. Existem 2 salmos escritos por Salomão, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. E o que se fala é que esse livro ele foi escrito na mocidade, na juventude. O livro de Provérbios, quando Salomão já era um homem maduro, um homem adulto, e o livro de Eclesiastes na sua velhice. Esses 8 capítulos desse livro seriam 6 cânticos. O primeiro cântico iria do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 2, como lemos. O segundo cântico do versículo 8 do capítulo 2 até o capítulo 3, 5. O terceiro cântico no capítulo 3, versículo 6 até o capítulo 5, 1. O quarto cântico, capítulo 5, 2 até o versículo 3 do capítulo 6. O quinto cântico no capítulo 6, versículo 4 até o capítulo 8, versículo 4. E o sexto cântico é do versículo 5 do capítulo 8 até o final do livro. São cânticos, poemas, o estilo de linguagem é a poesia e muito tem relação com a cultura da época, uma cultura pastoril, campestre. Por isso essas figuras de linguagem são utilizadas retratando o amor, a admiração, a beleza da mulher, do marido, do noivo, da noiva. Mas o tema do livro ele é o amor e aborda a sexualidade entre o homem e a mulher no casamento. Casamento entre homem e mulher. E essa sexualidade permitida pela palavra de Deus durante o casamento e no casamento. Assim, o Senhor abençoa a união conjugal e abençoa essa sexualidade, essa intimidade entre o homem e a mulher, o desfrutar do homem pela mulher e da mulher pelo homem. E assim a bênção de Deus vem trazendo alegria, trazendo contentamento, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento emocional, ajuda e auxilia na vida, no desenvolvimento das aptidões para o trabalho, na vida espiritual. E assim nós iniciamos essa leitura, como vimos, o noivo e a noiva trocando elogios enquanto aguardam a consumação do casamento. E esses elogios são maravilhosos. Eu acredito que a palavra mais usada no texto seja a palavra amado. A palavra querida também é muito utilizada no texto. E outros verbetes que seguem nessa linha. O fato é que, especialmente os capítulos 1 e 2, há essa troca de elogios entre a Sulamita e Salomão e a Sulamita, ela que se revela como a mulher dos sonhos de Salomão, a mulher que merece realmente ser elogiada, o júbilo, né, da sua vida, como está colocado no texto, e que é uma linguagem realmente belíssima. O fato é que esses diálogos, né, chamando de esposo, de amado, e se desenvolve tanto a Sulamita falando por 19 vezes, né, ele por 13 vezes, e por 8 vezes a intercalação de um coro
das donzelas trazendo aquela oração ou aquela torcida para que tudo dê certo naquele casamento. E ao final desse estudo de hoje, há então o enlace matrimonial, e nós vamos então observar e analisar esses momentos. Nesse primeiro cântico, nessa primeira parte, nós observamos esse desejo que vem na vida do homem e da mulher, de um pelo outro, e essa corte, né? Alguns falam, pelo menos na minha terra, no Piauí, de onde eu venho, se falava a chamada paquera, né? Depois já a corte ou o próprio namoro, e na sequência o noivado. E o que nós mais observamos nesse momento são os elogios de um para o outro, e esses elogios permanecem durante todo o livro, inclusive depois do casamento estar consumado, e deve permanecer durante toda a vida de casados entre o homem e a mulher. Como isso é bom, como isso é importante, né, esse elogio. A minha esposa está aqui para testemunhar, mas eu me esforço para todos os dias elogiar. Na verdade, não é um esforço, elogiá-la, né? Na verdade, não é um esforço, mas é um prazer grande que o marido tem de elogiar a esposa e vice-versa. Um ponto importante que está dito aqui no versículo 3: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Ela reconhece Salomão como um homem cheiroso, né? A mulher que chama o marido de cheiroso, eu chamo a minha esposa de cheirosa, né? De cheirosinha, e assim a gente elogia, mas é uma realidade, deve ser, né? Nós procurarmos cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso cheiro, e desse cheiro que é para a esposa e o da esposa para o marido, e assim não só o banho, mas realmente estar dessa forma, como está dito nesse relacionamento tão exemplar entre Salomão e a Sulamita. E um diz para o outro e o outro diz também, né? Da mesma forma, os ungüentos, os perfumes, os aromas, que são sensíveis, porque se arrumam um para o outro, se preparam um para o outro. Isso é muito relevante, merece realmente ser elogiado. O livro, os outros personagens, se puderem ser encontrados, são totalmente secundários. Se fala da mãe de um, da mãe do outro, dos guardas da cidade, dos irmãos, mas o que há realmente é um diálogo em forma de poema entre um homem e uma mulher, e nesse primeiro momento, entre dois namorados, noivos, namorados bem no iniciozinho e já noivos na sequência, com esse compromisso que é alinhavado através de atitudes, né? Salomão é através de atitudes, e também a Sulamita, demonstrando esse interesse de aproximação. Às vezes as pessoas falam de estarem sufocadas, e não é sufoco, deve ser prazer, porque quando há essa aproximação, um guarda o outro, ajuda o outro na sua vida, já na época do namoro, na época do noivado, e isso é muito importante. O versículos 7 e 8 do capítulo 1 diz assim: dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Interessante o perfil, tanto de um quanto o outro, né? Ela era guarda de vinhas, apacentava os seus cabritos, tinha as suas atividades. Ele, né, apacentava também os seus rebanhos, tinha uma atividade grande, considerável, e ela queria se envolver, se aproximar, queria ser cuidada, guardada, estar próxima. E como nós já dissemos, isso é algo recíproco. Onde está o teu marido? Onde está a tua esposa? Eles queriam saber onde cada um estava, os passos. Isso é importante,
porque demonstra realmente que estamos nos preparando aqui, nesse caso, na época do noivado, para sermos uma unidade. E essa reafirmação, mesmo com essas perguntas e essas indagações de elogios, ou seja, as respostas são afáveis a esse interesse da mulher em estar próxima do futuro marido, e o futuro marido realmente querendo essa aproximação e deixando que esse relacionamento tenha esse aspecto de transparência, apontando para a unidade, mas sempre com um realce na beleza, na admiração, na devoção de um pelo outro. Isso realmente é muito bonito. E aqui nesse primeiro momento, se os dois se aproximam já nas suas atividades do dia a dia, procuram se interessar por saber, procuram entender a localização, onde está, o que está fazendo, e isso é muito relevante já nessa fase inicial e vai ser por toda a vida. Nos banquetes, que é o ponto seguinte, no capítulo 2, versículo 4, leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Aqui também no lazer, nos banquetes, nas festas, nos congraçamentos, a noiva está junto, anda junto, e assim também vai ser por toda a vida de casados. E esse estandarte do amor é como uma bandeira, que todas as pessoas vão saber esse amor do homem pela mulher e vice-versa. Mas o homem é que tem que segurar esse estandarte. Da parte dele deve ser visível para todos essa valorização da mulher, a sua futura mulher e depois de casados, a sua esposa durante toda a vida, e a importância de levantar esse estandarte do casamento e da família. Eu procuro todos os dias almoçar com a minha esposa. Sei que isso não é possível para muita gente por causa dos afazeres. Jantar nem se fala, né? Jantar é todo dia. Mas eu procuro sempre ter os momentos mais importantes do dia com a minha esposa. Muitas vezes tem algo que o trabalho exige, mas em geral eu sempre procuro fazer isso. E muitas vezes levo a minha esposa comigo para qualquer tipo de confraternização. Sempre, quando é algo na rua, fora, não existe possibilidade de eu não levar. Quando é no trabalho, pode acontecer de não poder. E isso nós devemos sempre zelar, nós que seguimos esse padrão abençoado da palavra de Deus. Esse estandarte deve ser levantado, é honroso, é algo poderoso para as nossas vidas, é algo sensível e é um estandarte que as pessoas veem e sabem, essa mulher, ela é unida a esse marido e vice-versa, é um estandarte, algo poderoso, e o estandarte é o amor, algo real, que unem os dois em uma só carne, em um só corpo, dão essa existência de unidade. Mas aqui, queridos, nessa fase de namoro, nessa fase depois de noivado, há sempre o alerta da palavra de Deus: não acordeis nem despertais o amor, até que este o queira. Esperar o momento certo, se guardar para quando realmente Deus colocar no caminho aquele que vai ser o marido, aquela que vai ser a esposa. Isso é muito importante. Eles estão dizendo para as donzelas, para os jovens: esperem, se guardem. Já no segundo cântico, ele mostra esse amadurecimento da relação. Esse noivo e essa noiva que já tem o lugar certo, já se conhecem, já sabem onde se encontram, já tem um entrelaçamento, o estandarte já está levantado, é esse. Eles agora têm o aprofundamento dessa relação através de um entendimento de que um novo estado na vida está se iniciando. Em Israel, o noivado ele já significava um pacto inquebrantável, já não se poderia mais romper
nesse tempo da Bíblia, mesmo que ainda não tivesse consumado a relação sexual, mas já havia esse compromisso inquebrantável, e eles estavam, portanto, aprofundando essa intimidade, se conhecendo, um novo estado. Portanto, esse estado de noivado entre crentes, não é mais para testar, não é mais para se conhecer, é para preparar realmente o momento da unidade, do casamento. E assim eles estavam, a primavera, um novo estado, um novo momento, um novo tempo nas suas vidas que se iniciavam, e eles estavam cada vez mais juntos, cada vez mais próximos, desejando ouvir a voz, ver o rosto, elogiar essa devoção do homem pela mulher, da mulher pelo homem, ela querendo estar mais na casa dos pais, né, na casa da mãe, ele queria andar pelos campos com ela, e assim esse romantismo maravilhoso. Mas aqui, queridos, vem aquele alerta que serve não só para aqueles que estão noivos, mas também para aqueles que estão casados. Pode ter certeza, aqui há a menção a essa figura chamada raposas, e as raposinhas, versículo 15 do capítulo 2, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, o meu amado é meu e eu sou dele. O cuidado com essas situações que podem trazer aflições, uma vigilância que deve acontecer na vida do homem, na vida da mulher, de maneira que esse estandarte sempre tem que estar erguido, o estandarte do amor, e devem ser banidas essas raposinhas, essas raposas que procuram destruir a relação entre o homem e a mulher, e assim deve ser a vida conjugal também depois, o tempo inteiro se preocupando em enxotar, em retirar de dentro das proximidades aquilo que possa trazer prejuízo para a vida conjugal. E cada um vai sabendo o que é, porque há a profecia da mulher para o marido e do marido para a mulher, do noivo para a noiva, e assim cada um vai ajudando para que o relacionamento seja cada vez melhor. Não se pode calar, mas tem que se falar com amor, sempre com elogios, mostrando que o mais importante é realmente o outro do que o problema. E assim as coisas vão sendo solucionadas e o Senhor, Ele vai abençoando a vida conjugal. Quando chegamos em Cantares 3, 1, 2, versículo 1, de noite no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Ela está aqui como que sonhando os riscos, os perigos que o seu noivo esteja passando. Riscos relacionados a vários aspectos, da mulher estranha, da mulher adúltera, da prostituta, e por aí vai. E ela então resolve sair. Os teóricos, os comentadores não sabem dizer com precisão se é sonho ou realidade, mas a realidade impõe essa vigilância, esse auxílio mútuo, de modo que ela sai atrás do seu amado, vai procurá-lo e o encontra, e ao encontrá-lo, ele está ali sozinho e a abraça, e eles vão juntos de volta para casa. Isso é muito importante. Esse zelo, esse cuidado, essa procura, essa busca, a demonstração de ter interesse um pelo outro. E novamente o conselho que eles dão para os jovens, agora já estão noivos, chegando o dia do casamento, tomem cuidado, esperem o momento certo, não se precipitem, e a bênção de Deus vai vir sobre as vossas vidas. Como está escrito, não desperteis o amor. Novamente vem esse alerta. E na sequência, já no terceiro cântico, nós encontramos o cortejo do casamento e esse enlace matrimonial. E o versículo de número 11 é muito interessante, porque diz assim: saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração, no dia do júbilo do seu coração, o dia da maior alegria, da maior felicidade,
que existe. A maior felicidade que nós temos na vida é encontrar a Cristo como nosso Salvador. A segunda maior felicidade que um homem tem na vida é quando ele casa com a sua esposa. É o seu casamento, é o seu relacionamento, é a sua vida conjugal. Isso é realmente maravilhoso. Isso levanta o homem, faz o homem se sentir feliz. A sua esposa o faz feliz e ele procura fazer a sua esposa feliz. É algo poderoso para as nossas vidas. E aqui o júbilo, o dia do júbilo do coração de Salomão, o dia que ele investiu tudo, né? A sua mãe lhe deu uma coroa belíssima, uma liteira, né? um coche. Quem já foi no museu de coches, ou já viu algum filme sobre aquelas carruagens, a liteira, né? Que é andando, carregando o noivo, no caso, e fez todo o investimento para aquele momento maravilhoso em que iria haver a consumação do seu casamento. Queridos, eu li aqui o versículo 16 do capítulo 2, que é um dos versículos mais importantes desse texto, e ele mostra exatamente a esposa dizendo: o meu amado é meu e eu sou dele. É muito interessante essa certeza da sulamita. O amado, às vezes a gente pensa, é a mulher que está mais cantando, né, que canta mais no texto. Mas o coração do homem é dela, é totalmente dela, e ela tem essa certeza. E assim deve ser na vida conjugal. É exatamente por isso que a palavra de Deus, quando compara o relacionamento de Jesus com a igreja, fala desse relacionamento do noivo com a noiva, em que o noivo, ele deve ter o amor, ou o marido deve ter o amor como ponto principal da sua vida. Por isso que a figura compara o marido com Cristo e a noiva com a igreja. E é mais ou menos isso na vida conjugal. Um marido que ama a sua esposa e que a esposa tenha certeza desse amor a ponto de dizer que realmente ele é dela. E da parte dele ele fala: a minha querida, a minha desejada, a escolhida, a eleita, como a igreja foi escolhida e eleita do Senhor. E trazendo para essas figuras que nós estamos concluindo esse texto, essa lição, nós observamos esse ponto que é fundamental para o sucesso de um casamento, agora já consumado, e nós vamos continuar estudando, que é essa condição do homem levantando o estandarte do amor, vivendo como sendo aquele que realmente ama a sua mulher. E quando isso acontece, a bênção de Deus vem sobre o casamento, a bênção de Deus vem sobre a esposa, e há uma unidade perfeita entre marido e mulher. Qual é a figura? A figura é de Cristo e a igreja, e é a nossa figura para o casamento. Cristo deu a sua própria vida pela igreja, e os maridos devem amar as suas esposas a ponto de serem capazes de dar a sua própria vida pelas suas esposas. Não é a esposa que tem que dar a sua própria vida pelo marido. Quem deu a vida? Foi Cristo ou foi a igreja? Foi Cristo. É o marido que tem que ser capaz de dar a sua própria vida pela esposa. E ela então sabe que ele é dela, que ele é o amado. Esse é o verbete utilizado, o amado. Ela é a querida, ela é a amada. E assim, através desse relacionamento pautado pelo amor, a bênção de Deus vem sobre o casamento, a bênção de Deus vem sobre a família, o milagre de Deus vem sobre esse relacionamento marcado pela santidade, pela pureza e pela verdadeira descoberta da intimidade abençoada por Deus, porque a sexualidade poderosa, boa, agradável, não é aquela fora do casamento,
Esses são verdadeiros ignorantes sobre essa parte mais importante da relação entre o homem e mulher no que se refere à vida física, porque esses que vivem o casamento como deve ser vivido, realmente entendem e conhecem dessa parte e podem realmente ensinar aqueles que precisam aprender, no sentido de respeitar um ao outro, ser um do outro e viver o melhor que essa terra tem. Primavera, as flores estão aparecendo, é um novo tempo, é uma nova hora, um novo tempo na vida do homem, um novo tempo na vida da mulher, e essa primavera vai durar até que a morte os separe, porque é bênção de Deus, é algo poderoso da parte de Deus, que faz o homem e a mulher serem uma unidade e viverem a experiência do amor até o fim. Quantos podem dizer amém? Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus Cristo.